Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito daquela carta aberta escrita pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 29. É um texto profundo, maravilhoso, em que Deus usa o profeta para contrariar os falsos profetas. Vamos comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Se você não se inscreveu no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever. E aí, como eu tenho sempre pedido, solicitado, aquele triplo C. Você deve curtir, comentar e compartilhar com o máximo dos seus contatos. Chama a vinheta para nós. Sim, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta aberta. Nós sabemos que o povo foi levado cativo para a Babilônia e foram 3 deportações. Sabemos ainda que o povo foi levado cativo por causa do seu pecado, e um dos pecados, e talvez o mais grave deles, não acreditaram, não confiaram na palavra do Senhor, que lhes dizia: quando vocês entrarem na terra que vocês não conquistaram, mas eu estou dando a vocês, vocês devem plantar na terra durante 6 anos e no 7º ano a terra deve descansar. Então o povo não acreditou nisso e durante 70 sábados eles plantaram na terra, usaram a terra, e diante dessa incontinência Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia e lá ficassem por 70 anos. Mas os falsos mestres, os falsos profetas, eles estavam confundindo o povo. Eles diziam, por exemplo, que o povo levado cativo não precisava se preocupar tanto, porque o máximo que eles ficariam lá seria por pouco tempo. Se você observar bem o texto nos versículos 8 e 9, vai nos dizer que os falsos profetas diziam que eles ficariam lá por aproximadamente 2 anos. E Jeremias, então, é levantado por Deus, com um compromisso com a palavra profética e com o próprio Deus. Jeremias é um profeta chorão, aquele que profetiza as portas de Judá, chorando por causa do pecado dos reis e do povo. Ele é alguém que se torna uma persona non grata entre os profetas falsos, e ele se levanta para dizer que os falsos profetas estavam profetizando falsidades. Vejam vocês que os falsos profetas diziam que uma vez que vocês vão ficar apenas por 2 anos lá e depois Deus vai tirá-los de Babilônia, vocês não precisam fixar residência e nem se envolverem com a vida prática de Babilônia. Depois, Jeremias se levanta e diz o contrário. Jeremias diz ao povo, em primeiro lugar, que o povo deveria ser apregoador da paz. Aquele povo não deveria ser desordeiro. Depois, ele orienta o povo a que orasse por seus inimigos. E aí nós vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 5, do 43 ao 48, 1 Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e também Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2, corroborando com aquilo que Jeremias orienta ao povo cativo em Babilônia. Então Jeremias diz: vocês precisam ser bons, vocês precisam dar bom testemunho. É o que nós vemos em nossos dias, quando muitas vezes somos submetidos a momentos difíceis, a momentos de dor. Às vezes a vontade que temos é de nos rebelar, é de nos levantar contra, falar coisas absurdas,
agir de uma forma mais absurda ainda. Mas não, nós precisamos ser apregoadores da paz, precisamos orar pelos nossos inimigos, precisamos ser bons cristãos. E o resultado é muito forte se você observar. O texto vai nos dizer que Deus cumpriu a sua palavra com o seu povo. Foram 70 anos. Deus trata com o tempo. Ele é um Deus que age mediante o tempo. No capítulo 1, versículo 12 do livro de Jeremias, o Senhor diz isso, ele diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias não estava lidando com um menino qualquer, com um homem qualquer. Jeremias estava lidando com o próprio Deus. E Deus havia levantado um grande profeta no meio do povo, que profetizava com responsabilidade, ainda que a palavra profética que saísse dos seus lábios pudesse trazer sobre ele consequências terríveis, como trouxe. Jeremias ficou preso, foi colocado numa cisterna, ficou a pão e água, quase morreu, queriam a morte dele. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que existem muitos falsos profetas, falsos mestres. É gente que diz o que o povo quer ouvir. Mas graças a Deus nós temos verdadeiros mestres, pastores decentes, comprometidos com a palavra, que se submeteram a Deus e a sua palavra e entenderam o seu chamado. A esses pastores nós devemos honrá-los, porque, como vi numa postagem recente, eles estão entrando em extinção. Então você deve se afastar dos falsos mestres, se afastar dos falsos profetas. Então precisa conhecer a palavra da verdade, porque à medida que você conhece a palavra da verdade, fica muito mais fácil identificar quando mentiras são propagadas, quando mentiras são ministradas muitas vezes até de cima de uma plataforma, num púlpito, num lugar que deveria ser separado para a pregação única da palavra de Deus. Portanto, se afaste dos falsos mestres, se afaste dos falsos profetas e caminhe com aqueles que amam a palavra e que se comprometeram com ela. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.